Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz assim: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando redes ao mar, pois eles eram pescadores. Então disse Jesus: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Nós vamos ver muitos versículos na Bíblia se repetindo, a história sendo muito similar a essa. Alguém está trabalhando, Deus vem e chama. Alguém está fazendo o que você está fazendo aí, está tocando o teclado, Deus vem e chama. Alguém está limpando alguma coisa, Deus vem e chama. Você vai ver o tempo todo Deus chamando pessoas que às vezes não estavam preparadas ainda, mas não estavam desocupadas, estavam fazendo alguma coisa. E muita gente confunde estar empregado com estar ocupado. More você no país que for, tem a taxa de desemprego que tiver, Deus não está olhando quem está empregado ou desempregado, mas quem está ocupado ou desocupado. Porque você pode não ter um emprego, mas pode ter uma ocupação, ao invés de estar reclamando da vida em casa, reclamando do governo, fazendo hater na internet, você está na rua correndo atrás de uma oportunidade, você está ali limpando, ainda que seja de graça, mas para alguém te ver, você está fazendo alguma coisa para algo ou alguém. Você vai ver o tempo todo histórias como Eliseu. Eliseu era pecuarista, cuidava de bois, e quando Elias passa com o manto, ele olha Eliseu que estava debulhando com 12 juntas de bois, joga o manto sobre ele e o convida para um chamado profético, mas ele não era preparado para aquilo, ele era preparado para cuidar de boi. Mas nem sempre quando Deus te chama você está preparado, mas com certeza quando Deus te chama, você estava ocupado. Você pode ver que uma boa empresa, isso ensina em qualquer lugar de business, uma boa empresa nunca vai pegar o desempregado para vir para dentro de um grande time, ele sempre vai no concorrente, tira o melhor e traz. Se um empresário convida quem está ocupado, imagina Deus. Pega essa frase aqui, já anota para você começar a palavra de hoje sabendo que Deus usa até despreparados, mas nunca os desocupados. Deus usa até despreparados, mas nunca desocupados. Eliseu não estava preparado para ser profeta, mas estava ocupado, Deus chamou. Davi não estava preparado para ser rei quando Samuel entrou na casa de seu pai Jessé e falou: traga-me um menino. Ele era um menino que cuidava de ovelhas, não cuidava de gente, não cuidava de reino. Mas apesar de ser despreparado, ele estava ocupado. E Deus sempre chama pessoas que estão ocupadas, fazendo alguma coisa. Você pega a história de Moisés, estava ocupado, era preparado? Não. Quando Deus fala, vá lá e avisa Faraó para deixar meu povo ir, ele falou: eu? Como eu vou entrar na casa de Faraó? Eu sou gago. Cada um pode dar a desculpa que quiser, você pode se fazer de vítima, você pode se fazer de coitado. O problema é que quando Deus chama, é porque Ele já viu o que você pode fazer. Quando Deus chama, Ele já viu concluído, então Deus não erra. Ele não errou quando escolheu você. Ele já sabia que por mais que agora você não estivesse preparado, no caminho você seria capacitado. Porque Deus chama pessoas que não estão preparadas, mas estão ocupadas, e no caminho Ele vai preparando. Ou seja, nós precisamos entender que grandes heróis bíblicos, foi exatamente assim que aconteceu quando Deus se apresenta a Gideão, lá no livro de Juízes capítulo 6, ele fala: Gideão, você vai libertar o meu povo. O que Gideão estava sendo convidado para fazer? Para ser um libertador, livrar Israel da mão dos midianitas. Mas o que Gideão estava fazendo? O que ele estava fazendo era malhar o trigo. Gideão não estava em casa reclamando da vida, Gideão não estava com plaquinho fora governo, Gideão não estava criticando o pastor, Gideão estava trabalhando numa época de perseguição, numa época que tudo estava difícil para Israel, mas ele estava ocupado. Aí Deus vê o coração, porque presta atenção, Deus não te chama pela sua capacitação, Ele te chama pelo seu coração, porque a capacitação é no caminho.
Ele enxergou o coração de Davi, ele enxergou o coração de José na prisão, ele enxergou o coração de Gideão malhando aquele trigo, ele enxergou o coração de Moisés, ele enxergou o coração de homens e mulheres que estavam ocupados. Porque antes da preparação vem o coração. Por favor, anote isso. Antes da preparação vem o coração. Deus nunca vai chamar você, por mais preparado que você seja, se o seu coração primeiro não está no ponto preferido de Deus. Não adianta você, eu vou fazer faculdade de teologia, eu vou estudar todos os livros, eu vou ser especialista. Você pode estudar, pode se preparar e tem que fazer isso mesmo, só que não é por isso que Deus te escolhe. Essa sua preparação vai gerar resultados terrenos, o que é maravilhoso, não sou contra não. Só que para você ser escolhido por Deus, não se trata nem de preparação, nem de resultados terrenos, se trata de coração. Qual é a motivação do seu coração? E uma pessoa que tem um coração em Deus nunca está parado, está sempre ocupado. Porque ao invés de estar falando, naquela igreja só me usam. Não, ele está lá, é isso mesmo, pode me usar para a honra e glória do Senhor. O coração é diferente. O coração é diferente. E aí Deus olha para aquele coração e fala, eu vou usar mesmo. E você vai pegar na Bíblia homens que o tempo todo foram chamados por Deus, apesar de não estarem preparados, mas estavam ocupados. Eliseu estava debulhando com os bois. Você pega Pedro, Tiago e João, que foi o versículo inicial. Jesus está andando na praia. Eles estavam pescando peixes e Deus ia chamar ele para outras coisas agora. Deus estava chamando eles para pescar homens. Para serem evangelistas era outro assunto. Ou seja, eles não estavam preparados. Pedro nem sequer sabia ler e escrever. A Bíblia diz que ele era analfabeto, iletrado, e ainda assim foi para ele que Jesus confiou a chave do reino dos céus e da terra. Foi na mão dele que Deus confiou a chave do reino. Você precisa entender que Deus não está olhando a sua capacitação porque Ele te capacita no caminho, Ele está olhando o seu coração. E Ele está olhando se você já está ocupado com alguma coisa. Então ele vê homens pescando, nesse caso que nós lemos, era Pedro e André. Simão e André jogavam as redes, ou seja, estavam ocupados. Jesus faz o convite, vem, porque comigo vocês vão ter outro trabalho, vocês vão ser pescadores de homens. Com Moisés foi igual, com Davi foi igual, com José foi igual. Homens e mulheres na Bíblia foram usados não pela capacidade que tinham, mas pelo coração que possuíam. Agora você precisa entender, e aqui eu quero desmistificar algo muito importante, é que fala assim, se Deus chamou, Ele vai capacitar. Não é isso que está escrito na Bíblia. Mateus 25 diz que Ele deu os dons, os talentos para cada um conforme a sua capacidade. Isso quer dizer que o chamado vem de Deus, a capacitação é por sua conta. Você precisa se capacitar. Olha como Deus é perfeito. Deus te chama, e quando Ele te chama, você já sabe o que você vai fazer. Por exemplo, Pedro, vem que eu vou te fazer pescador de homens. Ou seja, Pedro tinha que agora entender o que fazia um pescador de homens. Davi, sai de trás das malhadas que eu vou te fazer rei sobre Israel. Então Davi já dá um jeito de se tornar o melhor amigo do filho do rei, porque aí ele aprendia maneiras, boas maneiras, ele modelava comportamento. Se foi intencional ou não, a gente não sabe, mas eu sei de uma coisa, Davi foi pelo caminho certo da preparação, e o nível da sua preparação determina o raio da sua influência. Então eu preciso te ensinar 3 coisas muito importantes para quem está anotando. Primeiro, o primeiro passo para você cumprir o teu chamado, se Deus te chamou é porque Ele já viu o final, Ele já viu que vai dar certo, por isso Ele te chamou. Ele sabe que você pode não estar preparado ainda, mas você estava ocupado e com o coração quebrantado, contrito, puro, no ponto preferido de Deus. Então Ele, vou usá-la. Ótimo. Quando Ele fala contigo, Ele já mostrou o futuro. Porque quando Deus chama na Bíblia, Ele sempre mostra para o que é. Gideão, você vai libertar o povo de Israel. Pronto, Ele já falou o que é. Davi, você vai governar sobre o povo. Já falou o que é. José, você vai reinar. Para todos os homens e mulheres, Deus já mostrou o futuro. O processo, Ele oculta, Ele não deixa você ver o processo. Porque senão você desiste. Mas o futuro, Ele deixa você ver. Então você já sabe o que fazer, agora você precisa começar a se preparar para isso. Quando Deus mostrou meu futuro, veio profetas, veio
tantas revelações em cima de mim. Olha, Deus vai te usar, você vai ser usado em muitos altares, você vai viajar o mundo todo falando, falando, pregando, falando, palestra e tal, escrever livro. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a preparar. Deus não instalou o dedo e caiu um negócio na minha cabeça. Falei, opa, agora eu falo bem. Eu comecei a reparar como é que falavam, como é que vestiam, como é que escreviam um livro. Comecei a participar de treinamentos, mentorias. Eu corri atrás para me preparar, para honrar o chamado que Deus tinha me dado. Porque Mateus 25 deixa claro que nós receberemos talentos de acordo com a nossa capacidade. Para um, o Senhor deu só um. Para outro deu 2 e para outro deu 5. Conforme a capacidade de administrar cada um. E adivinhem quem fez a besteira? Justamente quem lhe deu 1. Deus já sabia que ele não tinha capacidade para administrar. Nenhum, quanto mais 2. E para quem lhe deu 5? Dobrou, virou 10. Então, quando você recebe o chamado, o próximo passo é você correr atrás da sua capacitação. Então, primeiro conselho que eu quero dar hoje, jamais fique desocupado, porque Deus usa até despreparados, mas nunca usa os desocupados. Se ocupe com alguma coisa. Tem muita coisa para fazer na igreja, tem muita coisa para fazer na sua empresa, tem muita coisa para fazer na sua casa. Hoje eu não tenho nada para fazer, arranja uma lâmpada para trocar, vai lavar uma cozinha, lava um copo, faz alguma coisa. Mas ninguém está vendo. Ninguém pode estar te vendo, mas Deus está registrando. Tem muita coisa que você faz na terra que ninguém vê, mas os céus tomam nota. Segunda coisa que você precisa entender, cuida do teu coração, porque Deus nunca vai te chamar pela sua preparação, e sim pelo teu coração. A sua preparação é importante porque gera os teus resultados aqui na terra. Mas Deus vai te escolher não pela preparação que você tem, mas pelo coração que você possui. Então, cuida do teu coração. A Bíblia diz em Provérbios, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele saem as fontes, as saídas, as decisões da vida. Terceiro conselho, não meça esforços na sua preparação. Se Deus te deu um chamado, agora é contigo. Não meça esforços para se preparar. Porque depois que você passa pela etapa da carpintaria, o que é a etapa da carpintaria? Jesus com 12 anos começa a perceber que ele não é normal. Com 12 anos ele está em Jerusalém ensinando os doutores da lei, uma classe acima do rabinato, não eram os rabinos, não, eram os doutores da lei. Ele percebe que não é normal, mas ele só começa a exercer seu ministério aos 30 anos. Dos 12 aos 30, Jesus é um carpinteiro comum em Nazaré. Quando ele começa a fazer os primeiros milagres e passa por Nazaré, fala, não é esse o carpinteiro? Não vive entre nós, seus irmãos e suas irmãs? Ou seja, era tão comum ver Jesus de Nazaré, porque ele cresceu ali, que as pessoas estranhavam que agora ele aparecesse falando que era Messias, que fazia milagres. Mas nós precisamos entender que Jesus, sendo o nosso exemplo, foi exemplo em tudo, não mediu esforços na preparação. Ele se preparou 30 anos para exercer só 3 anos de ministério. A gente quer ficar 3 meses na escolinha bíblica, fazendo um cursinho na internet, e já quer sair por aí, achando que vai ser usado por Deus em qualquer lugar. Tem alguma coisa errada com a gente. Eu vou repetir, o nível da sua preparação determina o raio da sua influência. Não negue a preparação e não tente adiantá-la. Cumpra o tempo da preparação, para Deus te colocar no lugar de honra que você merece estar. Existiu um homem chamado Mateus, publicano, cobrador de impostos. Jesus estava passando e o viu debaixo de uma árvore e o viu cobrando impostos. Era um homem que não era muito querido por Israel, porque ele tomava o dinheiro do povo, literalmente. Mas Jesus não viu os impostos que ele cobrava, mas o coração que ele tinha. O que você está fazendo hoje, algumas pessoas podem até não gostar, mas Deus não está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo como é que está o seu coração. Ele olha para Mateus e fala, Mateus, vem comigo. E ele muda completamente o destino, a carreira, o futuro de Mateus. Mas adivinhe, Mateus não estava preparado, ele era o cobrador de impostos, mas ele estava ocupado. E quando você está ocupado, ao mesmo tempo com o coração alinhado com o de Deus, prepara, ele vai te chamar para algo grande, ele vai te chamar para algo poderoso, e quando ele te chamar, não acha que vai ser de um dia para o outro o cumprimento, porque entre o chamado e o cumprimento do chamado tem a preparação, e aqui que cabe a você se preparar, porque você não pode se auto-chamar, você precisa de Deus para te chamar, e você não consegue executar sozinho o teu ministério, o teu chamado, você precisa de Jesus. Mas no meio, tem algo que só você pode fazer.
Eliseu tem que largar boi para ser profeta. E na minha opinião foi um profeta que Hollywood tinha que parar e gravar um filme para cada história de milagre de Eliseu, porque ele superou Elias duas vezes, como a própria palavra diz que ele recebeu dupla porção. Tem histórias de Eliseu que são incríveis. Ou seja, um homem sai de trás dos bois para virar o maior profeta da época. Davi, suburbano, uma corrente forte teológica diz que ele provavelmente era um filho bastardo. Nós não temos uma instrução bíblica clara sobre isso, mas existe uma corrente muito forte, plausível. E ainda assim se tornou o maior rei que Israel já teve. Sabe por quê? Porque Deus, quando te chama, Ele já te viu fazendo. Você pode não acreditar, você pode não se achar preparado, e que bom que você não se acha preparado, porque se achasse, provavelmente era orgulho no seu coração. Provavelmente você estava realmente viajando, como a gente diz, porque quando Deus chama, é tão grande que realmente a gente nunca vai se sentir preparado, até porque primeiro Ele te chama, depois Ele abre as portas da preparação. E quando Ele abre as portas da preparação e você entra, aí vem a execução do chamado, e quando você começa a executar o seu chamado, você começa a ser recompensado. Anote isso, é na execução do meu chamado que eu sou recompensado. Hoje eu acordo 5 e pouca da manhã, todo dia, e 6 e pouca eu estou pregando na internet, para milhares de pessoas, todos os dias. Acabo, oro com a minha equipe e começo, grava vídeo, faz não sei o quê, e transmite para o YouTube, agora faz não sei o quê, grava podcast, o dia todo trabalhando, escreve capítulo de livro e tal. Aí às vezes eu estou num restaurante, isso aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo de restaurante, mas já aconteceu em várias coisas na minha vida. Estou num restaurante, quando eu vou pagar a conta, alguém fala, não, o garçom fala, não, tinha um casal sentado ali e mandou te abençoar, a conta está paga. O nome disso é recompensa, mas a recompensa só vem quando você já está cumprindo o teu chamado. Tem gente querendo receber recompensa, ainda nem descobriu o chamado. Tem gente querendo viver recompensa, ainda está no processo do treinamento. A recompensa vem quando você começa a executar o teu chamado com perícia. Quando eu vou fazer o que precisa ser feito para que Deus me use, para que o nome de Jesus seja glorificado, é inevitável que venha recompensa na terra e galardão no céu. É inevitável que isso aconteça, então prepara o teu coração, porque se Deus de alguma forma te chamou, Ele já viu o final, você está bem, Deus já te viu realizando isso aí, é possível sim. As tuas crenças limitantes vão dizer, não é para mim, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou pobre. Gideão também agiu igualzinho você, e ainda assim foi lá e fez. Moisés também agiu igualzinho, a gente não posso, o faraó não vai me receber, é que eu sou gago. Como se Deus errasse quando escolhe alguém. A sua melhor desculpa não vai convencer a Deus que você não pode fazer, porque Ele já te viu fazendo. A sua melhor desculpa não pode amolecer o coração. É verdade. Deus vai falar, não é verdade, vou usar ele não. Afinal de contas, ele tem um problema. Qual é a pessoa na Bíblia que você viu que não tinha um problema para resolver quando Deus chamou? Cada um tinha um problema para resolver. E tem gente falando, não, quando meus problemas forem resolvidos, eu dedico minha vida ao Senhor. Vai ler a Bíblia! Quando seus problemas forem ser resolvidos, quando você morrer. Porque os problemas acabam quando a gente parte daqui. Enquanto você está aqui, você vai ter aflições, você vai ter problemas, e no meio dessas aflições, no meio desses problemas, Deus vai te chamar. Vai abrir portas da preparação, se você quiser entrar, e vai começar a executar um chamado, um ministério que Ele tem na sua vida, e a recompensa vai começar a chegar para as pessoas que te escutam, para as pessoas que têm você na vida delas, e para você que está cumprindo o seu chamado, porque ninguém cumpre seu chamado sem obter grandes resultados. Ninguém vive seu propósito sem provocar muitos frutos aqui na terra. Você pode ser Mateus, o cobrador de impostos, você pode ser Zaqueu em cima da árvore, porque Zaqueu, ele provocou o chamado. Tem gente que não provocou. Mateus estava parado, sentado. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Tem gente que ama tanto a Deus. Tem gente que tem tanto desejo de ser usado por Deus, que se Deus não chama, ele sobe numa árvore para Jesus olhar. Ele dá um jeito. É aquela pessoa que às vezes é desafinada, mas insiste em cantar e está com o coração puro. Porque tem um desafinado que quer aparecer e tem um desafinado que está com o coração puro. Deus vai em quem tem coração puro. Ele olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce, porque hoje eu quero comer na sua casa. Nós temos que lembrar que não foi Zaqueu que chamou Jesus. Ele nem se achava
com graça suficiente, com moral suficiente para convidar o mestre. Mas o mestre, sabendo do coração dele, hoje eu fico na sua casa. E você sabe do milagre que acontece ali, um milagre de arrependimento, um milagre de devolução, um milagre de generosidade, porque ele reconhece seus erros só pela presença de Jesus, porque Jesus não pediu nada, Jesus não o constrangeu a nada, Jesus não o acusou de nada. Mas é impossível estar na presença de Jesus e não perceber os erros que você tem. Então, se até hoje você acha que Deus não te chamou, provoque esse chamado. Eu não vou na igreja não. Ué, é mais fácil Deus te ver no meio da rua ou no meio da igreja aqui adorando? Vá a lugares onde Deus pode te encontrar mais rápido. Vá em ambientes onde palavras são liberadas e viram decretos na tua vida. Pague o preço para ir a conferências, seminários, lugares onde Deus se manifesta. É porque Deus não pode se manifestar em outro lugar, Deus se manifesta onde quiser. Deus se manifesta na rua, no cemitério, onde Ele quiser. Mas por que você não provoca no lugar mais fácil? É mais fácil ver Zaqueu, que era baixinho, de baixa estatura, no meio da multidão ou em cima de uma árvore? Ele podia falar, não, se Deus quiser Ele me encontra. Mas tem gente que prefere ficar com o coração duro, outros sobem numa árvore. Abre mão até da sua reputação, só para que Deus possa vê-lo e de alguma forma chamá-lo. E quando Deus te chama, o seu futuro é blindado. É impossível que Deus te chame e teu destino não seja selado. É impossível que Deus te chame e o fim não seja melhor do que o começo.